Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos abordar uma temática um pouco sombria, eu diria para algumas pessoas, que se você puxar esse assunto em uma roda de conversas, certeza que você terá uma resposta ou uma interpretação negativa, né? Algumas pessoas entrarão em pânico, outras começarão a ficar inquietas, tremer em alguns casos, que ao tocar nesse assunto de morrer não sabe interpretar ou conversar a respeito do assunto. Mas, contudo, iremos ter que fazer uma viagem, né? E compreender como a cultura ocidental encara esse lado misterioso e, de certa forma, um pouco fascinante, que é a morte. Bom, desde os primórdios da civilização, a morte é considerada um aspecto que fascina e, ao mesmo tempo, aterroriza a humanidade. A morte e seus supostos eventos que a sucedem são, historicamente, fonte de inspiração para doutrinas filosóficas e religião, bem como uma inesgotável fonte de temores, angústia e ansiedade para os seres humanos. Na sociedade ocidental, há uma tendência de afastamento da ideia de morte, com uma falsa crença de imortalidade. Afinal, quem nunca assistiu um filme medieval com o guerreiro que vinha morrer em uma guerra, tinha ao seu falecer a ideia de ser honrado e que receberia as recompensas ao passar para o outro lado da vida. Porém, os avanços tecnológicos tendem a contribuir bastante para o aumento da expectativa de vida de boa parte da população. Então, a morte na Idade Média é compreendida em dois momentos. O primeiro momento era um ato mais doméstico, né? O paciente viria morrer nos braços de sua família e dos parentes mais próximos, assim. E em segundo momento, no conforto de sua família, entes queridos, é o qual trouxesse um ar mais de sensibilidade e carinho com aquele doente. No segundo momento, a morte ela é encarada, e com os avanços da medicina e do ato de cuidar dos pacientes, esses pacientes não eram mais tratados em casa, então eles seriam trazidos para ser cuidados em hospitais que haveriam se disseminado bastante naquela época. Porém, a família tornou-se um pouco mais distante e esse paciente, sozinho ali no leito, frente aos profissionais de saúde, passou-se a ter uma visão mais solitária e melancólica do ato de morrer. Os pacientes já não teriam mais o acompanhamento ali dos seus amigos e familiares mais próximos e somente teriam a notícia, os familiares, de sua morte. É importante salientar que a sociedade ocidental tem suas raízes na civilização grega, berço do pensamento ocidental, bem como no judaísmo, no cristianismo e islamismo, religiões estas que influenciaram muito a cultura ocidental. Desta forma, iremos abordar cada religião e seus aspectos diferentes de encarar o ato da morte. No judaísmo, a morte ela é entendida como parte da criação de Deus, que, por meio de Abraão, fez uma aliança junto a seu povo, o qual preparou uma terra prometida e que Deus irá definir o seu tempo de vida aqui na terra. O funeral é processado de forma simples, sem flores, sem música. E existe uma frase muito popularmente reproduzida pela pessoa que irá conduzir a cerimônia do funeral, que é: que o Senhor dá e tira o bendito, trazendo novamente a ideia de que Deus irá determinar o seu tempo de vida aqui na terra. Já a família passa por um luto de pelo menos uma semana até que possa seguir novamente as suas atividades normalmente. Já no cristianismo, que é a grande religião que mais caracteriza a sociedade ocidental, os cristãos têm a morte a ideia de esperança, eternidade e fim da dor e vivências terrâneas. Mas, para se atingir essa eternidade, o homem, em sua vida em terra, teria que ter uma vida sã e temente a Jesus, para que no final de seus últimos dias, seus pecados e suas atitudes que, teoricamente, seriam consideradas erradas, seriam perdoados e ele atingiria a eternidade.
Para os cristãos, Jesus morreu para salvar toda a humanidade. E o ritual de morte tem similaridade com unção, velório e enterro e uma oração após a cada etapa. No islamismo, a morte é vista como uma passagem para o juízo final, o qual será jogado toda a sua vida, todos os seus momentos e todas as suas atitudes em terra. Percebam que é muito semelhante aos outros ritos, de encarar-se a morte. Os muçulmanos acreditam que há a vida após a morte. E para nós brasileiros, como isso funciona? Apesar de ser um Estado laico e ter várias crenças e culturas difundidas em nosso país, o mais comum é a presença do processo de aceitação como um momento de profunda tristeza e melancolia. O ato da morte tende a ser resolvido de maneira rápida, no máximo 2 dias para o enterro. Nos rituais, é comum levar-se coroa de flores ao túmulo, uso de vestimentas pretas, muito comum na cultura europeia, e realizar missa de 7º dia após o enterro, ou culto também. Portanto, a morte é encarada como um ciclo natural da vida, e a maneira de interpretá-la será muito determinada pela cultura e seus costumes locais, e muitíssimo também pela crença religiosa. Mas, e você? Tem medo da morte? Tem medo de morrer? Como você lida com a morte? Obrigado. E isso é tudo, pessoal.